Daniel, capítulo de número 3, verso de número 23 ao verso de número 30. Se tiver alguém do seu lado, se é um texto sagrado, faça a gentileza de compartilhar a palavra do nosso Deus e do nosso Pai. Daniel, capítulo de número 3, verso de número 23 ao verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falando, dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reunindo-se os príncipes, os capitães e os governadores e os conselheiros do rei, contemplaram esses homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nenhum só fio da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem nenhum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, disse o rei, será feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitos um monturo. Portanto, não há outro Deus que possa livrá-los como esse Deus. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite, te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para juntos te adorarmos na beleza da tua santidade para te render louvores. Te louvamos pela porção do texto sagrado lido nessa noite e te pedimos o auxílio do Espírito Santo a fim de falar aos nossos corações. Que o Senhor esteja preparando os nossos corações à semelhança, ó Deus, de um agricultor que prepara a terra. Que assim estejam os nossos corações nesse dia, nessa noite, para ouvir a tua santa e gloriosa palavra. Em o nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, acredito que essa passagem é uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento. A passagem do Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, a passagem do Daniel na cova dos leões, a passagem do Davi e o Golias, juntamente com a passagem da Arca de Noé e o Mar Vermelho, são momentos que marcam os leitores do Antigo Testamento. Na verdade, essa história, esse relato histórico na vida desses três homens de Deus, até mesmo chama a atenção das nossas crianças, que o seu mundo, criam no seu mundo imaginário essa cena de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, enquanto o Senhor os foi livrar diante de toda aquela situação que se apresentava. Os leitores do livro de Daniel e aqueles que já tiveram a oportunidade de ouvir ou ler
sabem o momento em que esses três homens estavam vivendo. Esses homens não nasceram na Babilônia, esses homens não tinham descendência na Babilônia, eles estavam na Babilônia como prisioneiros de guerra. Jerusalém havia sido invadida e homens e mulheres foram levados para Jerusalém. Entre esses, alguns foram escolhidos, alguns mancebos foram escolhidos para, de certa forma, servirem ao rei, aos interesses do rei. Esses mancebos se encontravam Sadraque, Mesaque e Abednego, como também o homem de Deus chamado Daniel. Na verdade, não foi o intento do rei que os livrou de uma situação diferente. Foi a providência de Deus que os colocou tão próximo do rei para cumprir os propósitos de Deus naquele lugar. Sadraque, Mesaque e Abednego agora se deparam diante de um grande desafio. Um rei que reinava, Nabucodonosor, construiu uma estátua que representava a sua glória, representava o seu poder, representava toda a sua influência, e toda aquela imagem de escultura agora deveria ser reverenciada, deveria ser cultuada, e todos os babilônicos e todos aqueles que tivessem sobre o poder de Babilônia deveriam prestar homenagem àquela imagem de escultura e cultuá-la como se fosse um Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego têm uma postura diferente da multidão, da massa. Nessa ocasião, eles já não eram mais mancebos, jovens recém-chegados na Babilônia. Naquela ocasião, eles já tinham autoridade, já eram príncipes, já eram pessoas diferenciadas no meio do povo, pois estavam à frente de algumas organizações que haviam sido promovidas, que haviam sido delegadas pelo rei daquela ocasião. Eles já não mais estavam no anonimato, tratavam-se de três pessoas agora influentes, recém-chegados à Babilônia, eram prisioneiros de guerra, mas estavam na Babilônia fazendo a diferença. E o fato de ser Babilônia não os privou deles crescerem e deles de alguma maneira chamar e terem visibilidade. Chamou a visibilidade do faraó e não apenas do rei, e não apenas a visibilidade, mas como por detrás havia a mão poderosa de Deus guiando o curso da história. Sadraque, Mesaque e Abednego agora fazia parte entre aqueles prefeitos, governadores, aqueles líderes importantes que faziam parte do reinado daquele rei. De certa forma, esses três homens faziam parte da elite, daqueles que organizavam, faziam parte do conselho administrativo da Babilônia, sobre a autoridade do rei. E sobre esses homens pesava a responsabilidade de dar o exemplo para a massa, de que eles também deveriam se curvar, de que eles deveriam adorar a imagem de escultura que representava o próprio faraó. Sadraque, Mesaque e Abednego, embora estivessem na função que lhe fora delegada, certamente fazendo melhor, certamente se destacando, fazendo melhor na função a qual o rei havia o delegado, mas ele tinha um compromisso maior do que com o rei Nabucodonosor. Aqueles três homens tinham um compromisso com Deus Todo-Poderoso. Aqueles homens não estavam dispostos a obedecer cegamente a Nabucodonosor quando as leis de Nabucodonosor violassem as leis de Deus. É justamente esse princípio que o Senhor Jesus e que Paulo vai trabalhar muito bem. Mais importa obedecer aos homens, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Em um mundo em que constantemente as pessoas estão mais preocupadas em obedecer os homens em vez de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego andou na contramão do mundo e preferiu agradar o coração de Deus. Talvez a posição que eles estivessem era muito confortável manter da maneira que estavam. Era muito confortável para Sadraque, Mesaque e Abednego não mexer na situação. Eles de certa forma tinham estabilidade, tinham respeito do rei e tinham uma posição de liderança até certo ponto naquele local. Não havia para que criar conflito, não havia para que fazer montim e demonstrar uma atitude diferente da maioria. Era tão fácil ir com a correnteza, era tão fácil se comportar como todo mundo se comportava. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam preocupados com a opinião da maioria. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam preocupados com a sua própria consciência e com o seu relacionamento com Deus. A afirmativa de se curvar diante da imagem de escultura fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem uma postura diferente de todos. Enquanto uma nação se curvava, Sadraque, Mesaque e Abednego continuavam de pé. Enquanto uma nação se curvava, reverenciando Nabucodonosor, reconhecendo até mesmo como a divindade e prestando culto à sua imagem, mas Sadraque, Mesaque e Abednego continuavam de pé, firmes e leais ao compromisso que tinham com o seu Deus. Não se curvavam
curvaram. A sentença de morte foi dada, e a sentença de morte pesaria sobre a vida deles. Foi dada a oportunidade, inclusive, deles voltarem atrás. O rei chamou, conversou com eles, deu a oportunidade deles voltarem atrás. Conversou, na expectativa de que Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem uma postura diferente. Sadraque, Mesaque, vai lá, se curva, adora a minha imagem, está tudo resolvido. Eu vou fazer de conta que isso não aconteceu. Eu vou virar a página e tudo vai voltar como antes. Agora vocês precisam ir lá e adorar a imagem que eu construí, com a finalidade de mostrar o meu poder, a minha influência e a minha glória. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam dispostos a barganhar com os seus valores. Sadraque, Mesaque e Abednego não estava disposto a barganhar o seu compromisso e a sua lealdade com o nosso Deus e com o seu Deus naquele momento. Por essa razão, o destino daqueles homens foi a fornalha, e a fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, com a expectativa de poder de alguma maneira destroçá-los, acabá-los completamente, para que não houvesse de repente um levante, para que outras pessoas não imaginassem que podia fazer e ter a mesma atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego. A postura melhor, mais confortável para o rei, seria eliminá-lo da maneira que ele tinha proposto. Aqueça 7 vezes a fornalha e conduza esses 3 homens que estão promovendo, de certa forma, ou poderiam promover uma rebelião, a sua morte, a sentença de morte. Aqueles homens então foram resignados, certo de que Deus podia livrá-los. O rei até mesmo chega a afirmar para eles: eu vou lançá-los na fornalha ardente, e quem é Deus? Que Deus poderá livrá-los da minha mão? Então Sadraque, Mesaque e Abednego vai dizer um daqueles textos mais belos do livro de Daniel, quando ele diz: se o Senhor quiser, Ele tem poder para livrar da mão. Se Ele não quiser, nós continuaremos não adorando a tua imagem. E eles ainda fazem questão de dizer: saiba tu, ó rei, que nós não vamos adorar a imagem de escultura. Se o Senhor nos livrar, glória seja dada ao seu nome, bendito seja dado ao seu nome, exaltado será sempre o nome de nosso Deus. Mas se o Senhor não quiser nos livrar, nós não iremos adorar. E eu quero que o Senhor saiba disso, que nós não iremos adorar, independente da circunstância que venha ocorrer sobre nós. Todos nós olhamos esse relato, é impossível não imaginar que esses 3 homens enfrentaram um momento crucial na sua vida. Podíamos dizer que eles viveram horas difíceis, e um momento em que certamente passou pela cabeça deles toda a sua vida. Estavam prontos a perderem a sua vida e estavam caminhando de cabeça erguida para cumprir a sentença, serem mortos, queimados naquela fogueira, iam se tornar apenas cinzas entre as muitas cinzas que lá estavam. Mas o interessante, meus queridos, que o texto nos apresenta claramente é que esses 3 homens não mudaram em momento algum, independente de qual tenha sido a circunstância. Um dia difícil chegou na vida deles, uma hora difícil chegou, uma hora extremamente difícil. A decisão deles ia fazer com que eles pudessem viver, progredir, continuar sendo e desenvolvendo o trabalho que eles já tinham, ou eles poderiam colocar um ponto final na sua existência. Era uma hora difícil. Mas para horas difíceis nós temos um Deus que age nas horas difíceis da nossa vida. E eu não sei se você já passou por horas difíceis na sua vida. Eu não sei se você já passou por momentos em que se sentiu encurralado. Eu não sei o que você faz nos piores momentos da sua vida. Porque se você olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estava vivendo um momento em que aparentemente era o pior momento da sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram toda a batalha em Jerusalém, foram arrastados de Jerusalém, foram prisioneiros, levados para a Babilônia. Lá em Babilônia se destacaram, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, apesar de terem sido roubados do seu lugar, de não ter mais o convívio de Jerusalém, apesar de não desfrutarem mais a realidade religiosa que o templo lhe proporcionava, apesar de não mais desfrutar da realidade
que todos os dias vemos nos jornais a expectativa de pessoas com um jeitinho brasileiro de se promover, de se manter no poder e de se propagar no poder. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não mudou em meio ao sofrimento. E Sadraque, Mesaque e Abednego não mudou quando Deus começou a abençoá-los, quando eles começaram a prosperar, quando eles começaram a ser destaque no meio do povo. O seu coração continuava o mesmo, o seu coração continuava o mesmo, intocável. O coração dele tinha um trono, e o coração daqueles 3 jovens tinha um lugar no trono de Deus nos seus corações. Por essa razão não havia espaço para duvidar, não havia espaço para questionar. O lugar não mudou aqueles 3 homens, o lugar não mudou aqueles 3 homens, mas aqueles 3 homens mudaram o lugar onde eles estavam, porque onde o justo coloca a planta dos seus pés, acaba trazendo consigo impacto. E houve impacto pela vida daqueles 3 homens, pela maneira que Deus os usou e pela transformação que ocorreu por causa da atitude daqueles 3 homens. Eles continuaram devotando a Deus toda a honra e toda a glória, apesar do tempo ruim que eles estavam vivendo. Era um tempo difícil, era um tempo de dor, era um tempo que podia trazer sofrimento, angústias, incerteza. O que esperava era uma das mortes mais horríveis naquela época: ser queimado enquanto as chamas consomem as suas roupas e o seu corpo. Era um sofrimento, eles iriam agonizar naquele lugar, mas não havia espaço para lamento, havia espaço para convicção. Eu tenho um Deus que pode me livrar das chamas daquele fogo. Eu tenho um Deus que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E eu não vou dividir a honra do meu Deus com a imagem de escultura. A imagem de escultura Nabucodonosor ficou para mostrar o seu poder e a sua influência. Mas eu tenho um Deus que está além de tudo isso que fora criado. O meu coração está para Deus, está guardado para Deus. E não adiantava o rei ou ninguém poder forçá-los a coisa alguma, porque o seu coração estava guardado para venerar, guardado para cultuar, guardado para celebrar ao Deus de toda a honra e de toda a glória. E por que tanta certeza? Por que tanta convicção? Ele tinha uma certeza de que o Deus estaria com eles. Ele tinha certeza, o que lhe trazia paz ao coração é porque ele sabia que de uma forma ou de outra eles estariam com Deus. Se morressem, estariam com Deus, e se não morressem, estariam com Deus. É essa grande certeza que nós precisamos ter no nosso coração quando passamos pelas lutas e pelas provas. A certeza de que Deus estará conosco, a certeza que nós temos um Deus que estará sempre do nosso lado, independente das circunstâncias. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham convicção de que havia sim um elemento surpresa em toda aquela história. Havia um detalhe que o rei não sabia: Deus é soberano sobre as chamas da fornalha. A fornalha poderia destruir, a fornalha poderia trazer o fim de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas aquela fornalha, em vez de trazer a morte, mostrou a vitória de Deus sobre as chamas, mostrou a vitória de Deus sobre Faraó. Aquela fornalha não colocou fim ao ministério e à vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas foi apenas o começo de uma grande mudança, foi apenas o começo de uma transformação que ocorreu na vida daqueles 3 homens que estavam dispostos a morrer para que Deus pudesse ser exaltado, para que Deus pudesse ser adorado, para que Deus pudesse ser cultuado. É essa certeza que nós precisamos ter no nosso coração, de que quando nossos recursos falham, quando nossos recursos acabam, podemos contar com um Deus que sempre irá por nós, fazer por nós aquilo que nós não temos capacidade de fazer por nós mesmos. Meus queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego sabia de que aquela fornalha cumpria um propósito de Deus. Aquela fornalha de alguma maneira estava lapidando o caráter deles. De alguma maneira aquele sofrimento e aquela dor estavam fazendo com que Sadraque, Mesaque e Abednego entendessem como eles são pequenos, ainda mais, como Deus é grande, ainda mais. Eles estavam entendendo de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A atitude de resignadamente ser conduzido até a fornalha mostra uma submissão a qualquer preço, quer na vida ou quer na morte. Eu continuarei seguindo ao meu Deus, mesmo quando os meus recursos falhem,
eu sempre posso contar com a intervenção de um Deus Todo-Poderoso. E Deus chega sempre no momento exato. Deus sempre chega no momento exato. Muitas vezes nós nos entristecemos, perdemos o controle, porque imaginamos e desejamos, almejamos que Deus chegue no momento que não é o dele. Nós entendemos qual o momento certo de Deus agir, mas nós precisamos pedir calma ao Senhor. Senhor, aquieta o meu coração, aquieta a minha alma, me faz esperar, me faz compreender, me faz enxergar que eu não estou só. Eu não estou só. Mesmo que às vezes assim pareça, mesmo que às vezes a solidão venha e parece que tome conta do meu coração, Senhor, me faz enxergar que nessa fornalha eu não estou só. Me faz enxergar que o quarto homem está sempre do meu lado. E o que nos dá certeza é as palavras dele próprio: eu sempre estarei contigo, nunca vos deixarei. É a certeza de um Deus que sempre estará conosco e que não vai nos abandonar, que nos faz passar por algumas fornalhas na nossa vida, de cabeça erguida, na certeza de que meu Deus virá em algum momento em meu socorro. O interessante e que o texto nos apresenta é que é depois da fornalha que coisas grandiosas acontecem na sua vida. É depois da fornalha, que o Deus passa a ser glorificado. É depois da fornalha que Sadraque, Mesaque e Abednego passam a ser instrumentos de Deus naquele local. É depois da fornalha, que o rei faz eles prosperarem como nunca antes. Precisamos buscar a Deus e entender que, Senhor, eu não sei qual é a sua fornalha, eu não sei quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades. Não olhe para a fornalha, não olhe para a fornalha, não olhe para a luta, olhe para o Deus que pode livrá-los da fornalha, quer na vida, quer na morte, confiando em Deus de todo o coração, na certeza de que até nas fornalhas o Senhor tem um propósito maior e melhor na minha vida. Amém. E que eu preciso adorar a Deus, Ele fazendo ou não fazendo aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo e aquilo que eu anelo, mas na certeza de que em meio à minha fornalha, quando eu não me rendo, quando eu faço aquilo que o pastoral nos diz no dia de hoje, quando eu não entrego os pontos, quando eu não recuo, mas quando de cabeça erguida eu enfrento as dificuldades, eu tenho a certeza de que aquele, e só aquele, que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Aquele que tem poder de aquietar o mar é o mesmo que tem intenção em lhe ajudar nessa forma. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.